tudo bem? Eu sou a Ana Lousada. Hoje nós vamos conversar sobre as abordagens de ensino-aprendizagem, fazendo uma breve contextualização histórica e teórica. Essa discussão faz parte da série Educação Infantil, Caminhos a Percorrer. Se você puder, assista aos vídeos 1 e 2 dessa coleção 2, Projeto Político Pedagógico na Educação Infantil, pois assim você compreenderá melhor as reflexões que estamos fazendo sobre o referido tema. Quando a gente está buscando entender o currículo que permeia o nosso cotidiano, ou a concepção de currículo que está subjacente à nossa proposição, é a gente entender que é importante adotar uma perspectiva teórica sem perder de vista as implicações das diversas concepções de currículos que permeiam o cotidiano das práticas pedagógicas na educação infantil. Então, a gente precisa tomar consciência da perspectiva teórica que está subjacente à nossa prática cotidiana e, a partir da tomada dessa consciência, nós vamos redimensionando à luz da teoria, né, que nós estamos adotando para subsidiar o nosso trabalho. Nós precisamos nos ancorar numa perspectiva teórica. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente estar rememorando as diferentes concepções teóricas, as diferentes concepções de currículos e como que eles vêm sendo vivenciados ao longo da história. A gente traz aqui 4 dimensões, numa ordem cronológica, para a gente ir se situando. Então, temos o currículo tradicional, que a gente traz 2 dimensões desse currículo, que é empirista associacionista e tecnicista behaviorista. É o currículo propositivo, que de cunho inatista maturacionista, que vem numa abordagem humanista. O currículo contextualizado, que trabalha com foco no construtivismo cognitivista. E o vivido, que é de cunho interacionista, ancorado numa ideia sócio-histórico-cultural. O empirista associacionista, que de cunho positivista, ele via a criança como miniatura de adulto, e trazia toda uma proposta, todo um trabalho para ser realizado na educação infantil de cunho prescritivo. Tem que ser feito nessa ordem, desse jeito. Alguém prescrevia para o outro estar cumprindo. Nós trabalhamos muito essas questões nos vídeos, nos primeiros vídeos da série Educação Infantil, Caminhos a Percorrer. No currículo propositivo de cunho inatista maturacionista, vem justamente para contestar esse empirista associacionista, que dizia, o empirista associacionista fala o quê? O conhecimento está fora do indivíduo, que a criança é uma folha em branco, que a criança é uma pedra bruta. No currículo propositivo de cunho humanista, já vai trabalhar um pouco mais a questão na perspectiva inatista maturacionista, que fala que o conhecimento está dentro do indivíduo, ele já nasce com conhecimento. A criança precisa ter espaço para poder colocar, para fazer desabrochar esse conhecimento. E aí, nesse processo, a criança, nesse momento, passa a ser vista como centro do processo de aprendizagem. Na educação infantil, a gente fala que essa ideia deu aquela ideia da educação infantil romântica, da professora jardineira, criança sementinha, que se bem regada faz desabrochar, que vem justamente dessa ideia humanista, oriunda desde lá de Rousseau, passando por Pestalozzi, Freinet, Maria Montessori, vem aqui. Nesse percurso, o tradicional é retomado com o tecnicista behaviorista, que vem que trabalhou muito numa perspectiva comportamentalista, que via a criança como depositária passiva dos conhecimentos. E aí foi um período em que a educação infantil, por exemplo, assumiu o papel de salvadora de todos os males, porque se acreditava que a criança pobre, a criança mais humilde, não aprendia porque tinha uma linguagem precária, porque era mal alimentada. Então existia uma série de crenças nesse momento em que colocou a educação infantil enquanto salvadora de todos os males. E aí, nesse momento,
aquela educação infantil preparatória, preparando a criança para ser alfabetizada. Quando surge justamente o nome pré-escola, que é pré-escola. Jardim de infância, lá no propositivo, né, tista, aqui no behaviorista, clinicista, pré-escola. Um tempo e espaço que antecede a escola, que prepara para a escola. Na década de 80, né, quando a gente chama do currículo contextualizado, que busca considerar o contexto em que vivemos e assume uma abordagem construtivista, cognitivista, porque é o tempo que Piaget é retomado e chega, né, com muita força, né, no centro do processo educativo escolar. E aqui, nesse momento, justamente, que a proposta de projeto político-pedagógico, ela emerge, né, por conta, né, de uma visão de gestão democrática, por conta de uma concepção de uma comunidade escolar pensando sobre, né, a sua prática pedagógica. Então, surge nesse momento. E aqui a criança é vista como um ser que pensa. Imbuído por tudo isso, a educação infantil nesse período ela acaba assumindo aquela ideia de objetivos em si mesma, porque ela tenta romper com a ideia de escola preparatória, né, de período preparatório. E aí ela fala que a educação infantil tem a sua especificidade, é um momento marcante, né, de luta pela construção da sua identidade. E aí o que ela fala? Ela fala que a educação infantil, não sendo preparatória, ela tem objetivos em si mesma. Ela tem objetivos próprios da educação infantil. E o vivido, quando a gente traz a ideia do currículo interacionista de cunho sócio-histórico-cultural, vê a criança como produtora de conhecimento, de cultura e história, que é um currículo que ele dialoga com esses currículos, né, inovadores, que tentaram inovar, mas ele vai um pouco mais além, porque ele busca instigar o reconhecimento das vozes infantis, né? O reconhecimento das narrativas infantis. Ele traz uma outra visão de infância, de criança, de aprendizagem e desenvolvimento, de ensino-aprendizagem. Ele recoloca o professor no seu tempo e espaço de interlocutor desse processo, de alguém que ensina e não só facilita, né? Porque por mais instigador, né, que tentou ser o humanista e o construtivista, mas o foco era a criança e a professora não era inserido nesse processo, ele atuava no processo como facilitador.